O programa está oficialmente aberto. Hoje, dia 17 de maio de 2025, você está no canal Cuesta Verde Jornalismo de Verdade. E você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou, para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldos Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e, por isso, está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com um detalhe: por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço, o meio de campo entre você e o Naldo, ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldos Bar estão na descrição. Gente, vamos aproveitar. Quer empreender? Uma grande oportunidade para você. Dito isto, livro de oração em mãos. Quem não tiver, mãos em posição de prece. Muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70. Oração ao Senhor. Ó Senhor, é o Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. Eu peço a Nosso Senhor El Cantare que não permita que injustiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. Ok, gente. Estamos aqui voltando ao estudo deste livro aqui, ó. O Grande Conflito de Ellen G. White. E nessa fase aqui, nós estamos tratando muito da questão bíblica. Aliás, esse livro é um livro bíblico, é uma variação da Bíblia, digamos assim. E é um ponto crucial, que o pessoal está reclamando muito, é que não se trata de atacar a religião cristã, o cristianismo, com suas vertentes, atacar a narrativa. Trata-se, sim, de buscar a verdade. E a busca pela verdade é dolorosa. É uma via dolorosa, biblicamente falando. Porque a questão que o cristianismo levanta é a questão da inerrância. Que Deus não erra, e como a Bíblia é um livro de inspiração divina, não pode conter erros. Nós não estamos tratando de erros, estamos tratando de buscar a verdade. A Bíblia pode ter sido inspirada por Deus, mas o homem ele vai se comunicar dentro da linguagem da sua época, dentro do entendimento. Não vai ter acesso total à verdade. Não vai ter. Nós vamos discutir isso no decorrer da coisa, vocês vão perceber. E a Bíblia vem de Bíblios, livros. São livros. Cada livro foi escrito por uma determinada pessoa, dentro do que ela entendia, dentro da linguagem que ela dominava e dentro da cultura da sua época. E muitos livros foram tirados, livros foram colocados, ou seja, muita gente fala que os manuscritos do Mar Morto poderiam fazer parte da Bíblia e por aí vai embora. Ou seja, a Bíblia, eu não estou dizendo que ela é falha, mas ela não é completa. Ela tem uma parte da verdade. E essa parte que está faltando é a que nós vamos buscar. Ok? Então vamos dar início ao estudo e a gente conversa. Em 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao 4, se lê que será preciso gloriar-se. Na verdade, não convém. No entanto,
passarei a falar das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, a egrégora cristã, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se com o corpo ou sem corpo, não sei. Deus sabe. Sei que esse homem foi arrebatado ao paraíso e lá ouviu palavras inefáveis que nenhum homem é capaz de falar. Ou seja, esse homem fez uma projeção astral e acessou a Sefira de Rod. Mas antes disso, vamos jogar um pouco de discórdia no tema. Há a suposição de que os três céus são. Os três céus são. Primeiro, o céu formado pela atmosfera da Terra. Já o segundo é o céu espacial, composto pelos corpos celestes. De onde será que saiu essa informação? Do livro de Enoque? O livro de Enoque não está na Bíblia. É considerado um livro apócrifo. Aliás, desce o pau nele, que é uma farsa, não sei o quê, mas... como é que eles podem falar dos corpos celestes? O entendimento não chegava a tanto. Você viu a lua, viu o sol, umas estrelas. Até entender o que é isso, isso aí veio dos tempos para cá, invenção de telescópio, Copérnico, os grandes nomes que estudaram os céus. E o terceiro é o céu atemporal, para o qual Elias, Jesus e Muhammad foram levados. E onde é que eles ficam lá em cima? Me pergunta Miriam Big Pig. Bem, eles foram para o caminho 27 da árvore da vida, ou a quinta dimensão. Deixa eu só dar uma explicação aqui para vocês com base na Cabala. Vamos entender um pouco da Cabala. Isso aqui é a árvore da vida Cabala. Então, aqui é o primeiro céu. 1, 2, 3, terceiro céu. 4, 5, 6, 7. E aqui se contaria um céu só, que são as eternas. Então, aqui. Então, 1, 2, e Exode. Aqui que nós estamos trabalhando hoje, o caminho 27. 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Vamos entender isso um pouco mais. Vamos entender disso. Mas vamos avançar um pouquinho só para a gente compreender um pouco melhor o conceito da quinta dimensão. Bem, em As Leis do Sol, o mestre Ryu Hokkal, seu autor, diz que no mundo da quinta dimensão há os elementos anteriores, e aqui eu faço uma ressalva, há uma percepção dos elementos anteriores, comprimento, largura, altura e tempo, dado que se está no éter, e é acrescido um quinto elemento, a qualidade espiritual. Antes de tratar da qualidade espiritual, vamos entender a razão dessa percepção. É porque, a partir deste ponto, começam a surgir as egrégoras, sim, os palácios celestiais. Vamos só voltar aqui para esse ponto aqui. De novo. Aqui seria chamado de egrégora em Exode e a Lua. Aqui faz a divisão entre o plano temporal e o plano atemporal. E aqui, a partir daqui, começam a surgir os palácios celestiais, chamadas egrégoras. Vamos lá. Porque a partir desse ponto começam a surgir as egrégoras e os palácios celestiais. Em As Leis da Eternidade, o mestre Ryu Hokkal, seu autor, diz que nosso mundo faz parte de uma estrutura de múltiplas camadas, formadas pela terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e nona dimensões. A terceira dimensão é abarcada pela quarta, a quarta pela quinta e assim por diante. Cada dimensão progressivamente abarcando a que está abaixo dela, criando uma vasta estrutura semelhante a uma cebola. Ok? Então o que você está vendo aqui é só para explicar. Na verdade, isso aqui seria o centro, a terceira dimensão, e aqui cada uma em volta da outra, como uma cebola, circulando tudo. Isso aqui seria um círculo, vamos dizer. Cada dimensão, uma sobre a outra.
Agora vamos à qualidade espiritual. Ora que, segundo as leis do Sol, a premissa para poder viver no mundo espiritual da quinta dimensão é ser uma pessoa que já despertou espiritualmente, que saiba que somos fundamentalmente espirituais. Isso aqui é aquele ponto que eu falo sempre da questão, a partir da quarta dimensão, o plano espiritual é o plano regido pelo pensamento. Aqui na terceira dimensão, a gente tem que aprender a pensar, para não ir pensar em besteira no outro plano. Um plano onde é regido pela mente, o que você pensa, aquilo é. Aqui tem correntes filosóficas que falam que o homem é aquilo que ele pensa, o homem é o produto do seu pensamento. E está errado, tá certo, está totalmente certo. O homem é um produto do que ele pensa. Aqui e lá. Só que aqui a coisa se materializa com um pouco mais de lentidão. A coisa é morosa. Lá é instantânea. É instantânea. Pensou? Tem aquele livro que eu falo sempre, Paz Afinal, que é uma mensagem psicografada do John Lennon, que ele, quando ele chega lá, ele é recebido pela mãe dele, a Julia. E tem uma hora que eles estão caminhando assim, ele vê um morro assim, fala que lindo aquele morro, e de repente eles estão lá. Ou seja, a vontade, o desejo dele foi imediato, é instantâneo a coisa. Mas vamos entender um pouco mais a implicação disso. O critério para medir a espiritualidade neste mundo é o bem, ou seja, o grau de bondade. Por isso, a quinta dimensão é o mundo onde onde estão reunidas todas as pessoas virtuosas. O critério para medir a espiritualidade neste mundo é o bem, ou seja, o grau de bondade. Por isso, a quinta dimensão é o mundo onde estão reunidas todas as pessoas virtuosas. E aqui eu vou parar para dizer que o termo bondade não é só uma muleta retórica. E sim, está relacionado com um ato de generosidade, em que uma pessoa é capaz de irradiar a sua luz com tanta intensidade que consegue auxiliar quem se perde nas próprias sombras. Em geral, as pessoas já fazem isso nesse plano. Você tem pessoas que conseguem guiar as outras. Ela irradia tanta luz que ela ilumina as trevas das outras pessoas. E, claro, iluminar é oferecer ferramenta, é uma coisa. Se a pessoa vai aceitar ou não, aí é um critério dela. Isso entra naquilo que se chama livre-arbítrio. Ok, gente? Então vamos entender isso. Não é bondade, o cara tem que ficar bonzinho, não sei. Não. Bondade bondade é um termo que é usado para se referir à energia, à luz que a pessoa irradia. Não tem pessoas com quem você conversa, você se sente mais inteligente conversando com a pessoa? Ou pessoas muito prósperas, que não há miséria em volta delas? A pessoa aqui já está garantida no outro plano, né? Mas voltando, mas como é que a coisa funciona nesse terceiro céu? Me questiona Miriam Big Pig. Bem, o caminho 27 da Árvore da Vida liga as sefiras de Rod e Netzach. A força e a forma. A força é a ânima, a centelha divina, que dá vida a tudo que existe. E a forma são aqueles aspectos que caracterizam a terceira dimensão, o plano temporal. Vou voltar só um pouquinho aqui para mostrar para vocês. Então, a partir daqui, tem até a seta indicando. Isso aqui é o caminho 27 e é formado pelas vocefias. Aqui. Essa aqui é Netzach, essa é a força, e Rod é a forma. Aqui, Netzach, está a ânima que está dentro de nós. E aqui é a forma que ela adquire. Por isso que na dimensão nós ainda temos forma. E essa forma ganha, a energia vem de Netzach. Vamos avançar um pouquinho mais para entender o porquê disso. Vamos lá. A partir daí é que são criadas as egrégoras. Primeira nota, a egrégora é uma forma-pensamento. Forma-pensamento. Estão sacando? Quando eu falei que a gente aprende a pensar aqui para
Viver lá é uma forma pensamento. Segunda nota. Quanto à forma pensamento, assista a live Jardim da Felicidade, cujo link está na descrição. Nessa live eu estou dando uma explicação mais aprofundada disso com base no Jardim da Felicidade. Assiste lá que vocês vão entender o negócio. Só para ilustrar, a forma pensamento é um amálgama composto pelos fragmentos da ânima, a força que está na Netzach. E essa força que é a ânima, que é transmitida pelo pensamento, ela vai se juntando e gerando uma forma. Logo, essa pessoa de que Paulo fala em 2 Coríntios foi levada à quinta dimensão, onde provavelmente recebeu o conhecimento que resultou em dissidências do cristianismo, sendo a mais famosa o gnosticismo. Ok? E aí, só para chegar aqui, o que acontece? A própria Igreja Católica se utiliza disso. Isso aí permite a criação de santos, de entidades, de egrégoras, porque com essa forma de pensamento você vai manipulando a ânima no outro lado. Você fala, o que é em cima é igual ao que está embaixo, como o que está embaixo é igual ao que está em cima. Tábua de Esmeralda de Hermes Trismegistus. E lá, a gente pode, as pessoas vão criando santos lá. E eles vão pegando essa forma e essas entidades vão trabalhando aqui. Você vê que muitos dos santos, principalmente da Igreja Católica, nem existiram. Nem existiram. Foram lendas que foram criadas, por quê? Porque muitos foram criadas formas, pensamentos, e eles criaram lendas para justificar a existência dessa entidade aqui. Bom, eles estão criando uma forma de vida? Sim, estão criando. Isso é o que se chama de poltergeist, isso é telesma. É a telesma. Só para adiantar aqui um pouquinho, porque nós estamos indo para o tempo está passando, estamos indo para a parte final. Por exemplo, o poltergeist normalmente ele é criado com uma menina entrando na puberdade. Ela gera muita energia. E essa energia que a menina começa a propiciar, que é elétrica, ela tem normalmente com as frustrações, muita frustração, ela começa a criar uma forma de pensamento. Da qual, por exemplo, muitas vezes da infância é um amigo invisível que cresceu. E essa forma de pensamento começa a funcionar e começa a atuar. Gera distúrbio, derruba coisas. Isso é o poltergeist. A pessoa é capaz de criar uma outra forma de vida com a mente dela. O poder da mente, por meio da junção da ânima. Olha que coisa fantástica. Fantástica isso. Poder que tem a forma de pensamento. Então, são criados anjos, egrégoras no outro plano. As entidades criam coisas para quando elas reencarnarem, elas já terem egrégora para trabalhar aqui. Muita gente desse plano que tem poder da cura, faz imposição de mão e cura as pessoas. Ela já deixou pronto uma egrégora lá para ela atuar aqui, sabendo que ela ia voltar e ela tinha a missão dela de curar as pessoas. Pode ver. Esses curandeiros, as pessoas que curam as pessoas, poder das mãos, assim. Ela já tem uma ligação com o divino que permite ela vir para cá com essa missão de curar as pessoas. Isso é interessante. Mas vamos avançar um pouquinho mais. E o gnosticismo provavelmente foi, eu aposto que foi essa pessoa que influiu. Já existiu o gnosticismo, mas ela trouxe conhecimento que influiu. Esse conhecimento de que podem ser criadas formas, pensamentos na quinta dimensão. Por fim, a existência do mundo espiritual, não como os católicos ou os evangélicos dizem, é evidenciada na cruz, sim, no clímax da narrativa cristã. Quando, em Lucas, capítulo 23, do versículo 39 ao 43, se lê que um dos malfeitores crucificados o insultava dizendo: "Você não é o Cristo? Salva você mesmo e a nós." O sujeito é um canalha de carteirinha, porque ele o insultou com aquela dúvida. Vai que é. Se for, me salva junto. Mas o outro o repreendeu. Nem sequer teme a Deus, você que sofre a mesma pena? Para nós é justo sofrermos, pois estamos recebendo o que merecemos.
Mas ele não fez nada de mal e acrescentou: Jesus, lembra de mim quando começar a reinar. E ele, Jesus, lhe respondeu: em verdade te digo, hoje estará comigo no paraíso. Ó, presta atenção, em verdade te digo, hoje estará comigo no paraíso. Por que é que ele estará com Cristo no paraíso? Por que é que ele não irá ficar adormecido ou no limbo, como todo mundo? Tem cota para ladrão arrependido no paraíso? Será que tem cota para ladrão no paraíso? Por que ele... Porque ele é melhor do que os outros para ir para lá. Sabe? Isso daí é a prova de que não existe. Que eu falo, existem coisas da Bíblia que o pessoal vê, mas está lá, mas pouca gente vê por falta de conhecimento ou é ignorada por desonestidade. Mas está aí. Ele falou: você estará comigo no paraíso. Ou seja, dedução simples. Não há essa questão de limbo, não há essa questão de congelamento. Isso aí foi um entendimento errado da coisa. Ou seja, a falta de informação levaram as pessoas a cobrirem essa lacuna. Uma suposição, quando o próprio texto bíblico é claro. O outro lá, o Paulo falou, o sujeito foi levado à quinta dimensão, voltou, trouxe lá conhecimentos que provavelmente eu suponho influíram no gnosticismo. No gnosticismo. E esse ladrão aí que foi com Cristo para o paraíso. Você vê. Aí que é o ponto fundamental. Está expresso na Bíblia. A informação está expressa. Só que a pessoa faz de conta que não vê. E se vale de uma falta de explicação mais técnica, como a que o mestre Okawa deu no livro As Leis do Sol e nas Leis da Eternidade. E que a própria Cabala, você vê, o conhecimento foi obtido pelos hebreus no Egito da Cabala, a própria Cabala, ela completa isso. Ou seja, existem obras de inspiração divina, que não é coisa do demônio, como eles gostam de falar, que estão aí para completar a obra. O grande problema que eu encaro é o seguinte, é a acomodação. A acomodação das pessoas. Elas preferem não buscar o entendimento daquilo que ocorreu e ficar na moita, naquilo que é mais calmo. É igual, por exemplo, outro dia eu estava lendo um negócio no Facebook, uma postagem de uma moça da Terra plana. O pessoal da Terra plana, por exemplo, quando eles estão nos experimentos da Terra plana, são fantásticos. Quando eles começam a querer usar a Bíblia para justificar a Terra plana, aí eles se perdem totalmente. Porque a Bíblia não é um livro disso. Falta informação, estudos mais apurados. Aí, por exemplo, uma menina falou, mostrou uma foto do homem na Lua, falou, se Deus não deixou construir a Torre de Babel, ela deixaria o homem ter pisado na Lua. Tem nada que ver uma coisa com a outra. Tem nada que ver com a outra. Torre de Babel, na verdade. Babel é a casa de Deus, seria a tradução, casa de Deus. Então, para Deus entrar, ou seja, Babel, na verdade, seria um zigurate. Ele foi destruído porque ele permitia a ligação entre as dimensões e entre os multiversos. Essa era a questão, e foi destruído, não sei se por Deus, e supõe-se como é uma força mais forte, que foi Deus que destruiu. E tem a parte alegórica da criação das línguas. Mas a questão é essa, falta o entendimento mais a fundo. Fala o zigurate, mas não tem isso, não vai ter, isso estava dentro está dentro da Torre de Babel. Outra coisa a gente não sabe, muito conhecimento está se vendo só do lado, não está se chegando ao ponto cego. Então precisa tomar cuidado. É igual muitos colegas meus, escritores, ficam bravos comigo quando falam que não existe não existe biografia sem a voz do biografado. Porque por mais que, por exemplo, vou fazer a biografia do Silvio Santos, por mais que eu pegue aqui, pegue ali, acolá, fale com a mulher, com a filha, com o amigo, vão ter lacunas que só o biografado poderia responder. Decisões que ele tomou que ninguém sabe por quê, só ele. E é assim. Por isso que eu digo, a busca da verdade, ela é dolorosa. É uma via dolorosa. E por aqui eu encerro
o programa texto de hoje, né, gente? Então vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, é a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha, a hora que vocês ajudam o Cuesta. Bem, na descrição do programa eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundos por via direta e via indireta. Por via indireta, o meu livro aqui, A Máquina da Verdade, nesse livro Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Vamos lá, gente. Ó, mês que vem, Dia dos Namorados. Meu outro livro aqui, ó, A Saga de Kid Winchester, hein? São vocês dois lendo junto, um livro para o casal ler? É um livro para o casal este. Aproveita. Aí tem o curso Fundamentos do Exorcismo, aí tem a arrecadação de fundos por via direta, ao apoio do meu blog, O Mochileiro Místico, o Pix e o PayPal para os acólitos do estrangeiro. Aí temos o link da boutique do Cuesta para você comprar sua beca de conservador, hein, gente? Vamos nos manifestar mais, gente. Precisamos pôr força nessas manifestações. Tem o link com Letras de Mateus, meu álbum de rock em parceria com meu amigo Renato Pop. E o link da live Jardim da Felicidade, onde você vai ter uma noção de como se faz uma egrégora, uma forma, pensamento na quinta dimensão. Aí tem o contato do Cuesta, para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta e coisa e tal, pedir o contato do Naldo. O grupo do Cuesta no Facebook, o link do grupo do Cuesta no Facebook, no X, o Právida Conservador e no WhatsApp. E por fim, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. Hein, gente? Hoje eu vou, como estou em São Paulo, eu vou para o Empório Laura Guiar. Se você estiver na Baixada, vá ao Naldos. E atenção, Denilson, todos os carros, Denilson. Próximo evento, regras para erradicar os radicais. Deixe os políticos clássicos virem e falarem. No sábado, dia 24 de maio de 2025, às 6 horas da tarde, às 18 horas. No sábado, dia 24 de maio de 2025, às 18 horas, regras para erradicar os radicais. Deixe os políticos clássicos virem e falarem. Dito isto, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!